Reformando discípulos para a glória de Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos para a glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença de dois irmãos queridos aqui. Gabriel Carvalho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Vitrão. Um grande prazer estar aqui com os irmãos e vamos estudar a palavra do Senhor, que é uma bênção sempre em nossas vidas. E Rodrigo Monteiro. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos, irmãos. É um prazer estar aqui. Prazer desfrutarmos da palavra de Deus. E vamos fazer o que nós amamos, que é estudar a palavra do Senhor e ajudar os irmãos de uma forma expositiva. Expor aqui o capítulo 6 do Evangelho de João. Já peço aos irmãos para que abram suas Bíblias e que possamos juntos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Eu vou só fazer uma introdução, só lembrando aos irmãos que o Evangelho de João, ele apresenta o Senhor Jesus como Deus, o Emanuel, Deus conosco, aquele que se encarnou e habitou no meio de nós. E também ele apresenta de uma forma diferente dos outros evangelhos, Jesus sempre presente em festas, casamentos e principalmente as principais festas judaicas, aquelas que levavam a multidões a Jerusalém. E o capítulo 6, ele inicia falando assim, que depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia e de Tiberíades. Depois de que coisas? Então, só lembrando os irmãos que não assistiram, que assistam o episódio anterior, no qual, capítulo 5, nós vemos a missão de Jesus. Jesus apresenta a sua missão a todos os seus discípulos. E agora, vou pedir para os irmãos, a gente vai fazer um bate-papo. Nós vamos apresentar o capítulo 6, né, de uma forma geral, um panorama dele, depois nós vamos clareando algumas passagens principais. Não é isso? Isso, Vitral. O que a gente observa no capítulo 6 é que ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte em que Jesus multiplica os pães e os peixes. Depois, a parte em que Jesus se encontra com os discípulos no meio do mar da Galileia. Ele vem andando sobre o mar e encontra com os discípulos no meio do mar da Galileia. E depois, quando eles chegam em Cafarnaum, terminam aquela passagem, né, sobre aquele milagre, né, de andar sobre as águas. E então Jesus chega em Cafarnaum, na Galileia, e começa a ensinar que ele é o pão da vida. Então são essas 3 etapas que a gente vai destrinchar aqui no capítulo 6 de João. Ótimo. Eu gosto muito, irmãos, do relato de João, porque João, ele não só nos conta uma história. João, ele nos conta a forma como nós devemos entender a história. E dentre os capítulos, dentre esses versículos do capítulo 6, o versículo que eu mais gosto e que para mim é mais importante é o versículo 4. E as pessoas geralmente se assustam quando a gente diz isso, porque dentro de um capítulo onde Jesus diz, eu sou o pão da vida, você diz que o versículo 4 é um dos mais importantes. Ora, mas para entender por que Jesus diz que é o pão da vida, você precisa entender o versículo 4. E o versículo 4 do capítulo 6 do Evangelho de João diz assim, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Aqui nós temos 2 pontos. Por que o entendimento desse versículo é importante? Em primeiro lugar, porque a Páscoa ocorria no período da primavera. E o período da primavera é um período muito importante para os judeus, é muito importante para Israel. Porque no período da primavera, Israel, os campos estão verdes, os pastores têm onde levar as ovelhas. Então tudo é muito bonito, tudo é muito bom. De fato é uma época muito especial. Eu tive a oportunidade de ir a Israel no período da primavera e de fato é muito bonito. Porque você vê os pastores levando as ovelhas, elas têm onde se alimentar, você vê o povo alegre. O agronegócio hoje é uma das principais fontes de renda para Israel e sempre foi, embora não tivesse tanta tecnologia como você tem hoje, mas esse era o período especial para eles. E por que isso é importante? Porque, lembra, é nesse texto que uma multidão não tinha do que se alimentar, mas o bom pastor estava ali. E o bom pastor proveu o alimento para aquela multidão. Agora, até mais importante do que isso, o texto diz que era Páscoa. E por que é importante entender também? Porque a Páscoa, tudo que vai acontecer a partir dali, depende desse versículo, depende desse entendimento. Depende de nós entendermos que era Páscoa. Por quê? Porque, perceba, os irmãos já trabalharam o capítulo 1 do livro de João. E eu sei que foi falado que nesse capítulo há uma semelhança muito grande com o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis começa no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E o capítulo número 1, versículo número 1 do livro de João,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então há uma associação, há uma semelhança muito grande. Tanto é que João capítulo 1 é conhecido como o novo Gênesis. E João capítulo 6 é conhecido como o novo Êxodo. Por isso a menção à Páscoa. Veja que nesse capítulo ele fala de Moisés. Nesse capítulo ele fala a respeito do maná. Ele faz uma associação a respeito do mar. Ele apresenta o cordeiro como aquele que se partiu, foi morto, para que pudesse prover alimento a todos os demais. Portanto, aqui há um novo êxodo. No capítulo 6 há um novo êxodo. E nós vamos ver que, por diversos momentos, Jesus nos lembra isso. Através da palavra de Deus, João, inspirado pelo Espírito, ele aborda vários momentos, ele diz assim, ele faz menções ao êxodo passado. O primeiro deles está no versículo 6. Veja o que diz o versículo 6. Versículo 5, perdão. Há uma provação. Jesus diz assim, aonde compraremos pão? E o versículo 6 diz, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Ou seja, Jesus põe o povo à prova, põe a multidão à prova, põe os discípulos à prova, exatamente conforme Deus fez no deserto, colocando o povo em prova a respeito do maná. Então nós vamos ver no decorrer do estudo do capítulo que por diversos momentos ele faz menção ao êxodo. Ele quer que nós entendamos que para se ter um novo êxodo é necessário se ter uma nova Páscoa. Por isso Jesus se apresenta como aquele que vai morrer em favor das nossas vidas. Amém. Gabriel, no Evangelho de João, João apresenta 7 milagres de Jesus. Até o capítulo que nós estamos abordando, ele já apresentou Jesus transformando água em vinho, depois a cura do filho do oficial romano, que ele cura à distância, né? E também a cura do enfermo, que estava do paralítico do tanque de Betesda. E agora nós vamos ver alguns milagres também nesse capítulo, e eu vou pedir para você relatar, dar um resumo geral do que é que acontece com aquela multidão reunida ali e expor o que você quer da palavra do Senhor. O que acontece ali, Vitral, e todos que nos acompanham, é que Jesus chega naquela região e começa os seus ensinamentos. Quando ele começa a ensinar e a noite cai, começa a escurecer-se o dia, Jesus vira para Filipe, como o Rodrigo mesmo falou, e diz assim, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Dizendo isso para o testar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe vem e diz assim para Jesus, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Depois vem André e fala assim, Senhor, há aqui um menino, há aqui um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Ali é relatado que havia pelo menos 5.000 homens, talvez ao total 20.000 pessoas. E então Jesus, para preservar os discípulos da tentação de que ele fosse ali aclamado rei e líder daquele povo, e até mesmo estabelecesse uma guerrilha, 5.000 homens eram homens que poderiam batalhar, eram homens que poderiam lutar por uma causa, como faziam os zelotes naquela época, né? Lutavam pela causa e, inclusive, cometiam rebeliões, assassinatos e faziam todo tipo de agitação popular em favor dessa causa da libertação de Israel do Império Romano. Então, Jesus, para livrar os seus discípulos de criar ali uma facção, Jesus ordena que os discípulos vão para o mar da Galileia, né, para o lago de Tiberíades. Inclusive, Tiberíades é em razão de Tibério, né, que era o imperador da época, que ele deu o nome daquele mar, né, daquele lago de Tiberíades, mas não pegou, ficou Mar da Galileia, que ninguém queria lembrar daquele imperialismo romano que havia na região. Então, Jesus ordena, isso aqui depois a gente pode explanar melhor, e tem até algo separado aqui para os irmãos. Jesus ordena que os discípulos, né, que os 12, entrem no barco e atravessem o mar até Cafarnaum. Enquanto isso, Jesus despede aquela multidão e vai para o monte orar. Passada aquela madrugada, Jesus, cerca de 3 horas da manhã, se encontra com os discípulos vindo andando sobre o mar. Os discípulos estão ali no meio daquele mar revolto. Jesus aparece a eles, acalma o vento, acalma o mar. Chegam em Cafarnaum. Ao chegar em Cafarnaum, nós temos o terceiro tópico, o terceiro estágio, terceira etapa desse capítulo, que é quando Jesus começa o seu discurso. Porque aquela multiplicação de pães
e de peixes não era necessariamente um milagre terreno, não era para encher a barriga da multidão. Todo o capítulo 6 ele culmina nesse discurso, para Jesus explicar que ele era o pão da vida, que ele não era o maná do deserto, que os pais deles comeram e morreram. Ele era aquele pão que o povo se alimentaria e que nunca mais morreria, porque ele era o pão vivo que desceu do céu. Todo o capítulo ele gira em torno desse momento, do discurso de Jesus, para mostrar que aquele milagre servia para quê? Para colocar aquela multidão aos pés de Jesus, nós vermos quem eram os verdadeiros discípulos e quem eram os falsos discípulos, quem estava atrás de milagres e quem estava atrás do Senhor do universo. Amém. Vocês acham que a gente pode também aplicar isso no coração dos irmãos que estão nos assistindo? Lições práticas, por exemplo, na multiplicação. Quando nós vemos que os nossos recursos são menores do que as nossas necessidades, né? Só tem uma pessoa que pode nos ajudar nesse momento. É interessante isso, Vitral, porque nós, quando participamos de reuniões dentro da igreja, muitas vezes acontece isso aqui, irmãos, e talvez alguns já tenham até participado. Às vezes, dentro da igreja, dentro de uma congregação, surgem muitos problemas, muitas pessoas com fome, muitas necessidades, muitas demandas. E então, acontece que os discípulos, né, muitas vezes os pastores da igreja, os diáconos, eles vão para uma reunião, vamos reunir. Temos aqui uma multidão de problemas, como solucionar? E então vem Filipe e fala assim, ó Senhor, talvez a gente despedir esse povo, né, despedir o povo com fome, mas a palavra fala que Jesus tinha se compadecido daquele povo porque os via como ovelhas sem pastor. E então Filipe fala assim, Senhor, 200 denários, né, que seria 200 denários, significaria 200 dias de trabalho. Né? Então teria que trabalhar quase um ano trabalhando para poder alimentar aquela multidão em uma refeição. Então vem um Filipe e fala assim, 200 denários aqui, nenhum sairia aqui com um pedacinho de pão. Aí depois vem um André e fala assim, tem um menino aí com um certo recurso, mas isso aí dá mal para um. Então a gente começa a bater cabeça nessas reuniões. E muitas vezes se esquece, irmãos, que nós estamos na presença do Senhor Todo-Poderoso. Vitral aqui acabou de mencionar que Jesus havia feito inúmeros milagres já dali para trás. E eles estavam na presença do Senhor do universo, do Verbo que se fez carne e havia habitado dentro deles, no meio deles. Né, o povo que estava andando em trevas viu aquela grande luz, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Jesus já havia falado ali com a mulher samaritana, com Nicodemos, e tantas coisas acontecendo, e eles pensando como alimentariam pessoas. Às vezes nas reuniões nós nos esquecemos que temos o Senhor do universo do nosso meio, que o Senhor pode providenciar tudo, que o Senhor vai dar obra, obreiros e trabalho para nós. O Senhor não vai deixar faltar as coisas no meio do seu povo. E nós temos que confiar nessa provisão divina. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, Senhor, não tem solução, mas nós cremos no Senhor que vai dar solução para o meio do seu povo. Se é para a obra ser feita, Deus vai dar arado, mão e terra para o seu povo poder realizar a sua obra. E assim o Senhor realizou a obra com grande participação aqui dos discípulos, porque eles organizaram aquela multidão em pequenos grupos, eles viram o milagre e quem repartia o pão entre o povo eram os discípulos. Quem estava ali no contato direto com o povo eram os discípulos. Ao fazermos a obra do Senhor, nós vemos o milagre, trabalhamos pelo Senhor e o nome do Senhor é glorificado. Às vezes batemos muita cabeça e esquecemos que temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Graças a Deus. Rodrigo, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa parte da multiplicação dos pães? O que eu acho também interessante dentro desse aspecto que o Gabriel está abordando, Vitral, é porque Jesus multiplicou o pão, mas ele entregou para os discípulos. E tem pessoas que estão nos ouvindo, tem jovens nos ouvindo, que precisam se lembrar que vocês têm o pão. Vocês têm o pão. Muitas vezes na faculdade, muitas vezes no trabalho, uma multidão faminta procura esses jovens, pedem conselho, pedem ajuda, e já aconteceu comigo, quantas vezes eu já fiz isso, eu digo, toma um remédio tal, procura ajuda tal. Não, você tem o pão, jovem. Você precisa entregar esse pão. Então, às vezes, o que nos falta é estender a mão no sentido de dar a este que necessita uma verdadeira palavra, convidá-lo para viver isso, para participar também da multiplicação dos pães conosco. Né? Muitas vezes não é só orar, também tem que agir. Não é só orar, também tem que estender a mão. Jesus nos deu o pão. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
Agora a gente tem que participar. Pregar a tempo e fora de tempo, né? É isso aí. Glória a Deus. Podemos passar para outra parte? Podemos. Então, agora eu queria que a gente pensasse e refletisse no seguinte. Então, Jesus despede a multidão, despede os discípulos, seguindo a orientação de Jesus, pegam um barco e vão para o mar, certo? Isso. Eles estavam obedecendo Jesus. Mas, mesmo assim, veio uma tempestade na vida deles. O que a gente pode refletir, passar para os irmãos que são servos de Deus, estão seguindo o Evangelho, caminhando na presença do Senhor, mas vem a tempestade também na vida deles. O que a gente pode falar para esses irmãos? Eu creio que 2 palavras podem resumir o que nós vamos explicar aqui para os irmãos. Anote isso na sua Bíblia. Circunstância e fundamento. Circunstância e fundamento. O que eu quero dizer com isso? A obediência levou aqueles discípulos para o meio de uma tempestade, para o centro de uma crise, para o torvelinho de um problema. Jesus falou assim: vai para o meio do barco, eu é que vou despedir a multidão. E quando eles começam a atravessar sob as ordens de Jesus, eles começam a atravessar fazem aquela travessia para Cafarnaum, vem uma tempestade terrível. E o mar da Galileia era um mar conhecido por eles, extremamente conhecido por eles. Foi ali que Jesus chamou os primeiros apóstolos que eram pescadores. Então, observem, eles já não tinham mais o que fazer, porque a palavra fala que foi na 4ª vigília, na última vigília da noite, que Jesus foi aparecer. Jesus os despediu por volta de 6 horas da tarde. Quando era 3 horas da manhã do dia seguinte, é que Jesus vem andando sobre o mar, porque os discípulos foram, Jesus despediu a multidão e ele foi para o monte orar. Então eles ficaram das 6 da tarde até as 3 da manhã, remando sozinhos, sem ninguém aparecer. E eles pensando assim: o Senhor mandou a gente, debaixo da obediência, debaixo da orientação do Senhor, nós estamos no meio de um grande problema, nós vamos naufragar, o Senhor mandou a gente chegar até o outro lado. Será que a palavra do Senhor falhou? O Senhor falou que a gente ia chegar do outro lado e estamos aqui quase naufragando? Circunstância e fundamento. Porque circunstância não define a vida do cristão. O que define a vida do cristão é o fundamento que está na vida dele. Circunstâncias ruins, adversas, problemas vão acontecer com cristãos e não cristãos, com pessoas salvas e com pessoas ímpias. As circunstâncias, irmãos, acontecem para todos nós. Tanto é que na parábola das 2 casas, né, a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, você vê que em ambas as casas havia intempéries, havia chuva, havia vento, vinha, né, as ondas sobre os alicerces das 2 casas. Mas o que fazia uma casa estar de pé e outra casa derrubar era o quê? Fundamento. Então, circunstâncias adversas vão acontecer para nós e para os ímpios, mas nós temos um fundamento, que é Cristo. Pode vir a onda, nós não vamos naufragar. A tempestade faz parte da caminhada, né? E mais do que isso, a tempestade, ela ajuda na caminhada. É como assim? Lembra da carta de Tiago? A carta de Tiago diz que a tribulação, aliás, Tiago começa a sua carta dizendo: nós temos que ter alegria em passar por muitas provações. Ué, mas como assim? E ele diz: a provação produz perseverança, e a perseverança maturidade. Então, além da tempestade fazer parte, a tempestade nos ajuda a chegar do outro lado. Pode parecer controverso, mas nos ajuda. Agora veja como que ele não perdeu o foco em Êxodo, aqui no texto. O que era o Êxodo? O que foi a prova do Êxodo para o Senhor? Para Deus? Era resgate e sustento ao longo de todo o tempo. Resgate do Egito, sustento na caminhada. Resgate na tempestade, sustento com o pão, sustento com a paz, sustento com o consolo. Ele não perdeu o foco no Êxodo. Inclusive, nesse texto. Ora, mas aonde que nós encontramos mar no Êxodo? Nós encontramos o mar vermelho se abrindo. Mas aqui Jesus andou sobre as águas. E aí, eu queria fazer um convite aos nossos ouvintes, aos irmãos, para que nós vejamos qual era o entendimento do povo de Israel a respeito justamente da passagem pelo Mar Vermelho. Abra comigo sua Bíblia ou acompanhe na tela o Salmo de número 77, no versículo 19, o texto diz assim: fizeste o teu caminho pelo mar, o teu caminho foi feito por águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas.
Veja que para o salmista, caminhar sobre as águas era o mesmo que atravessar o mar vermelho. Ele não perdeu de foco, porque o que ele queria nos provar era justamente isso, meu irmão. Resgate e sustento. E é isso que Deus nos dá no período das nossas provas. Nunca faltará para o crente fiel resgate e sustento do Senhor. Pode ter tempestade, pode ter dificuldade, mas tem resgate e tem sustento. Glória a Deus. É aquela palavra do Senhor, né? No mundo tereis aflições, Mas tem de bom ânimo. Eu venci e tu venci, e os irmãos vencerão também. Em nome do Senhor. Amém. E podem ver que quando Jesus se aproxima, chega, a palavra, o versículo que encerra essa passagem fala que logo quando Jesus entra no barco, eles chegam no destino final que eles tinham chegado ali. Interessante é que o argumento de Jesus é o mesmo argumento que nós podemos usar para a nossa vida. Ele chega para os discípulos e fala assim: sou eu, não tem mais. O grande argumento que nós temos diante das nossas provações é que Jesus está conosco. Amém. Ainda não havia acontecido nada, ainda havia ondas, ainda havia vento, ainda havia um mar agitado. Mas a tempestade que Jesus veio acalmar foi do coração deles, os sentimentos deles estavam tempestuosos. A palavra de Jesus para acalmar o nosso coração, para afastar o medo é: sou eu. Se ele está presente, todas as ondas estão debaixo dos pés dele, toda a criação está por escabelo dos pés de Jesus. Se ele está conosco, a gente vai chegar do outro lado. Graças a Deus. E agora eu queria ver com vocês, agora a reta final já do capítulo, nós vamos ver Jesus se apresentando como o pão da vida. Isso vai causar uma certa confusão ali, um grande problema e murmuração com os judeus que estavam ao redor. Logo em seguida, nós vamos ver também os próprios discípulos escandalizados com essa palavra do Senhor, e isso vai ocasionar também que muitos daqueles que estavam seguindo Jesus vão se dispersar. Aí vamos só analisar os principais passagens desse trecho aí, por favor. Perfeito. Aqui eu acredito que o início do diálogo de Jesus com aqueles homens era justamente o questionamento dos homens a respeito de Jesus. Ele diz: olha, vocês estão me procurando pelo pão, não pelos sinais, mas pelo pão que vos atendeu, que vos alimentou. E eu acho que aqui a gente tem que fazer uma ressalva e olhar para dentro de nós, porque parece que todos nós temos um pouquinho de teologia da prosperidade não mortificada dentro do nosso coração. E só existe uma forma da gente acabar, minar isso, que é com gratidão. Perceba que se você não continua, se você continua na igreja, não porque você ama Cristo, mas porque você tem medo do inferno, você tem teologia da prosperidade dentro do seu coração. Jesus está dizendo: vocês não estão aqui pela minha presença, vocês estão aqui por aquilo que eu posso te dar. Será que nós também não temos um pouquinho disso ainda? Será que a gente ainda não caminha com Cristo, não pelo relacionamento com Ele, que é essencial? Eu sou o pão da vida, quem dá o pão da vida é o meu Pai, ou seja, é relacionamento, a gente precisa ter relacionamento com Ele. Será que a gente está aqui pelo relacionamento, ou será que a gente está aqui por aquilo que Ele pode nos dar? Como, por exemplo, nos livrar do inferno, nos livrar da morte, ou nos livrar de algum tipo de sofrimento nessa vida. Eu queria encorajar cada um dos irmãos que nos ouve nessa noite, para que você faça essa reflexão. Será que não tem um pouquinho dessa teologia ainda dentro do seu coração? Eu queria encorajar os pregadores que nos ouvem nessa noite. Pregue e ensine a sua igreja a amar a Cristo e não a ter medo do inferno. Ensine a sua igreja a ter um relacionamento com Cristo e não a temer os males deste mundo. Nós não servimos a Deus, Vitral, Gabriel, porque nós temos medo da nossa família se dispersar. Não, nós servimos a Deus porque nós amamos o nosso Senhor. Esse tem que ser o sentimento dentro do nosso coração. Não é só pelo sinal, não é só pelo alimento, é pela presença dEle. E às vezes a gente pode parar para pensar: será que Jesus pregava bem? Ele perdeu uma multidão aqui com esse discurso. Quando nós lemos essas palavras aqui, nós que somos salvos, essa palavra enche o nosso coração. Mas para os judeus naquela época foi, e até para as pessoas também, não só naquela época, ao longo dos séculos e atualmente também, as pessoas se escandalizam com esse discurso, de que Jesus é o pão da vida, nele nós temos vida, só nele a salvação. Hoje em dia as pessoas se enchem de vaidade, falam assim: eu preciso de Cristo?
As pessoas acham que as igrejas, que Cristo é que precisa delas. Então, Jesus pregou e uma multidão se dispersou, ficaram poucas pessoas. Ele tinha, após a multiplicação dos pães, ele tinha muitas pessoas. As pessoas até ficaram assim, como o Senhor chegou aqui? Porque eles viram Jesus dispersando, mandando os discípulos para o mar, ele que dispensou a multidão, e as pessoas pensaram, como que ele chegou aqui com os discípulos? Já ficou aquela pulga atrás da orelha, que milagre que ele fez para aparecer aqui, né? Ele estava lá de um lado do mar, agora ele apareceu do outro lado, aqui em Cafarnaum, com esses homens, sendo que ele não estava com eles. Então, apesar de tudo aquilo que Jesus havia feito, as pessoas não estavam acreditando nele, não estavam acreditando na mensagem dele, porque havia escandalizado. E algo que me chama a atenção nesse discurso, que mais escandalizou os judeus, foi o fato de Jesus falar assim, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte com meu Pai, que é quem me enviou. E aqui nós podemos já até parar com um pouco mais de atenção. A Bíblia deve ser interpretada de forma literal, sempre que possível. Mas nesse texto em específico, Jesus foi metafórico. Ele não estava falando aqui de canibalismo, de comer da carne dele, nem de beber do seu sangue de forma literal. Ali ele estava se colocando como pão vivo que desceu do céu, e Jesus não era um pão, Jesus veio em corpo. Então observe que aqui havia uma linguagem metafórica. Jesus disse, só vai crer em mim quem for enviado pelo Pai, só vai comer da minha carne quem tiver fé, só vai beber do meu sangue. O que quer dizer esse comer da carne e beber do sangue? Nós podemos interpretar aqui que comer da carne e beber do sangue não fundamenta a doutrina da transubstanciação, que no momento da ceia nós estamos de fato com o corpo e com o sangue de Jesus em nossos lábios, na nossa boca, mas fala de um relacionamento íntimo que nós temos com Cristo. A partir do momento, doutor Rodrigo, que nós ingerimos o alimento, aquele alimento faz parte do nosso corpo. Ele começa, as substâncias dele entram nas nossas células e começa a fazer parte do nosso corpo. Comer da carne e beber do sangue é ter Cristo intimamente dentro de nós. É Cristo em mim. É viver verdadeiramente essa doutrina, Cristo em mim. Amém. Queria analisar uns versículos aqui com vocês. Verso 37, perdão. O que a gente pode extrair aqui para os irmãos também? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Estou falando isso porque Gabriel falou assim que eles se escandalizaram, com a palavra dele ser o pão, de comer da carne dele. E também tem pessoas que se escandalizam, às vezes, quando a gente apresenta essas passagens, Sim. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, verso 38, e sim a vontade do meu Pai que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui, do versículo 35 ao 37, aqui a gente tem o epíteto calvinista, Aqui é o epíteto calvinista. Mas eu acho que o mais importante a gente perceber nesses versículos é da gente aprender que a fé, ela não é gerada em fábricas humanas, ela não é gerada em escolas teológicas. A fé é algo que foi construído e gerado no coração de Deus e que Deus implanta dentro de nós. Eu acho que esse é o resumo mais importante, deixando de lado as discussões que vêm ao longo de séculos, eu acho que esse é o ensinamento que esses versículos trazem. O que você acha, Gabriel? Eu entendo que a fé é gerada pela eleição. A eleição vem de Deus, a fé está no nosso coração. Então eu entendo a fé como uma consequência da doutrina da eleição. Aqui fica claro isso. A eleição é algo que está na mente de Deus. A fé é algo que Deus permite que seja gerado em nossa alma, em nosso coração. Então, a eleição é a mãe da fé. Perfeito. No verso 44 ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, o Pai que vai trazer através da fé. Perfeitamente. Perfeito. Fica claro nesse discurso de Jesus a inabilidade total do homem de produzir salvação. Perfeito. Graças a Deus que a salvação não depende de nós. A salvação vem unicamente, exclusivamente de Deus, que cuida de nós de ponta a ponta, do início ao fim da nossa salvação. E esse versículo deixa claro a necessidade de um relacionamento.
que eu acho que é um dos temas centrais aqui desse capítulo, né? Você precisa, para você ter ao Pai, você precisa se relacionar com Jesus. Ninguém vem ao Pai. Só chega no pai quem primeiro tem o filho, né? Quem recebe o filho, né? Quem se alimentou do filho. Eu estou até destacando esse aspecto, porque a gente já caminhando para o final, e aí em algumas Bíblias eles até trazem os versículos finais desse capítulo, dizendo o duro discurso de Jesus, né? E o que foi duro ali? O que foi duro foi Jesus anunciar que é necessário ter um relacionamento. Não foi que tinham que comer, porque isso para eles era natural. Até porque a culinária, até a nossa, mas a culinária judaica ela também é muito restrita. E todos entendem que para você se alimentar, para você comer, alguém ou algo tem que morrer. Pode ser um animal, pode ser um vegetal, algo tem que morrer. Então, quando Jesus está anunciando que você tem que comer da sua carne, ele está dizendo assim, eu vou morrer. E se você come da carne porque ele morreu, você se relaciona com o Pai. Então, eu acho que dureza do discurso para você estar aqui, para você permanecer nesse discurso aqui, você tem que ter um relacionamento com o Pai, mas tem que ter um relacionamento também com a comunidade de fé. Não é isso que ele fala aqui? Ele não fala do corpo e do sangue? Tem que ter um relacionamento com a comunidade de fé. Isso é duro, porque o homem não quer. Perfeito. Exatamente, esse versículo que eles falam, versículo 60, ele diz, Senhor, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí logo em seguida, muitos abandonam, de seus discípulos abandonam, já não andavam mais com o Senhor. Aí eu queria só já na reta final para a gente elucidar isso aqui. Então Jesus perguntou, né, porventura quereis também vós retirar-vos? E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Aqui eu queria propor, né, aos irmãos mais uma última reflexão. Eu prometo que vai ser a última. Para quem iremos nós? Eu acho que esse é um convite. Um convite para a gente olhar para dentro de nós, para a gente parar e pensar por todos os caminhos que a gente pode seguir hoje. De tudo que a vida hoje me oferece a Vitral, a Gabriel ou a cada um dos irmãos que nos ouve, tudo que a vida te oferecer. Para pensar. Você vai ter os mesmos benefícios, você vai receber o mesmo que Jesus pode te dar? Porque eu acho que era isso que Pedro estava dizendo. Esse pão, essa vida, nunca mais ter fome, a multidão clamou, Senhor, dá-nos desse pão, dá-nos sempre desse pão. Esses benefícios, essa promessa que Jesus nos faz, você não encontra em lugar nenhum. Então eu acho que essa reflexão é importante para nós. Ele termina até falando a respeito da traição, não para mostrar que o projeto falhou, não, muito pelo contrário. Para mostrar que a graça nunca falha, estava no script de Deus. A graça não falha, né? Então eu acho que essa reflexão é importante. Inclusive ele já até sabia que no meio deles havia o traidor. Sim. Então quer dizer, o projeto não falhou. Saiu exatamente como planejado. Haveria sim um que o entregaria, porque já estava até profetizado lá atrás, no Antigo Testamento, né, no Primeiro Testamento, que haveria um que sentaria à mesa com ele, que o trairia. Mas para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Logo depois, no capítulo 7, que será o próximo episódio, a gente vê também que quando Jesus fala, e verdadeiramente esse discurso, essas palavras encontram guarida no coração do homem, é impossível resistir à graça de Deus. É impossível falar não. O fato é que aquelas pessoas, aqueles falsos discípulos, eles queriam algo que Jesus não poderia dar, ficar alimentando aquela multidão para sempre. Ele não tinha esse interesse, o evangelho não é para isso, para alimentar estômagos, e eles não aceitaram aquilo que Jesus veio oferecer, as palavras de vida eterna. Mas aqueles que eram eleitos, aqueles que eram separados pelo Senhor para estarem ao lado dele, os verdadeiros discípulos, permaneceram e estão lá até hoje. E você está aqui também até hoje. Nós estamos aqui até hoje. Glória a Deus. Porque essa palavra falou o nosso coração. Glória a Jesus. Queria só deixar uma reflexão para os irmãos em casa. Nesse capítulo nós vemos também muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus procurando, acompanhando ele por vários motivos. Nós tínhamos aqueles curiosos, tínhamos pessoas interesseiras, tínhamos incrédulos, tínhamos pessoas murmuradoras, tivemos pessoas que desistiram da caminhada com Jesus, porém tivemos no final
somente aqueles que ficaram, os fiéis, aqueles que tiveram verdadeira uma experiência com o Senhor. E o convite que nós fazemos hoje para os irmãos em casa é também que vocês tenham essa experiência e continuem firmes na caminhada com o Senhor. Mergulhem na palavra do Senhor, orem, busquem a direção e Deus tem uma bênção para vocês. Sejam fiéis até o final e a coroa da justiça será dada para os irmãos, como também para cada um que continua firme nas promessas do Senhor. Amém, Gabriel? Amém, Vitrão. Amém, Rodrigo? Amém, Vitrão. Então tá Amém, bom. meu irmão. Um forte abraço, meus irmãos. Nos encontramos na próxima semana num novo capítulo do episódio Reformando Discípulos para a Glória de Deus. Um forte abraço. Reformando discípulos para a glória de Deus.